Jorge tem 50 anos. É técnico informático. É casado com Marta, 45 anos, professora. Tem 2 filhos na escola, a Madalena e o Francisco. Vivem em casa própria, um T3 em Vila Nova de Gaia. Ganham 50.000 euros por ano. Têm uma mulher a dias 3 vezes por semana. À noite, gostam de ver televisão. Às vezes, vão ao cinema. Há 5 anos que passam férias no estrangeiro. Este ano, foram ao Brasil. A mãe do Jorge vem visitá-los hoje. Foi sempre dona de casa. O pai já morreu, era motorista. Os pais da Marta são mais novos. A mãe é enfermeira e o pai é funcionário público. Reúnem-se todos ao domingo. A vida desta família é o espelho de um longo período de desenvolvimento. Foram 40 anos em que todas as classes sociais viram melhorar o seu conforto e bem-estar. Eu acho que a vida mudou muito em Portugal. Eu acho que eu, quando era miúdo, andava descalço. No inverno, o meu pai fumava e dizia: "Ó Júlio, vai lá acima buscar ao padeiro." O padeiro era um homem que tinha lá uma mercearia e eu ia lá buscar moça de tabaco superior, que custava 18 tostões. Eu chegava a casa no inverno, não sentia os pés gelados com frio no inverno. O meu pai tinha lá um barracão e a gente aquecia-se lá, tinha sempre lenha, não é? E aquecíamos lá. E eu com 7 ou 8 ou 9 ou 10 anos andava descalço, e vê-se que nos meus filhos já não aconteceu isso, e todas estas gerações seguintes isso já não acontece. Júlio é taxista em Lisboa, tem 66 anos. Isto desde que eu fui miúdo, desde que eu era miúdo. Trabalha desde miúdo e apenas tirou a 4ª classe. Tem 3 filhos. Uma é juíza, a outra tem um negócio. O filho é advogado. Porque, de facto, vê-se, os nossos filhos já tiveram uma forma de educação, uma forma de ir para a escola, uma forma de vestir, uma forma de usarem as malas, não é? Para levar os livros, totalmente diferente daquilo que eu tive. Aliás, esta geração, agora mais nova, todos têm telemóvel, todos têm mochilas, todos têm ténis de preços elevados, que antigamente era impossível, nem havia hipótese dos nossos pais ou dos nossos avós terem dinheiro para umas coisas destas, não tinham, não é? Eu nasci, já o meu pai era sapateiro, aqui a poucos metros, numa casa de colmo, com 2 empregados a fazer botas de pneu à mão. E depois cresci, fiz a 4ª classe, e o meu pai, como tinha 9 filhos, não deu para pôr a estudar nenhum, e eu também não. Embora o professor dissesse que eu tinha alguma hipótese e tal, mas não havia hipótese na família. E então um dia qualquer, eu fiz o exame da 4ª classe de manhã, e à tarde já estava a trabalhar na fábrica do meu pai. Trabalhei e tal, mas um dia qualquer disse ao pai que não queria trabalhar nos sapatos. E o meu pai estava zangado naquele dia e disse que filho de sapateiro tinha de ser sapateiro, e acabou a conversa. E eu fiquei até à tropa a desesperar por sair de sapatos. José tem 56 anos. Hoje é dono de uma fábrica de calçado que exporta a maior parte da produção. Já foi presidente da associação do setor. Tem 2 filhos. Os meus filhos, o Vasco Filipe tem 28 anos, está a trabalhar agora comigo, é o homem das exportações, das vendas, está a correr muito bem. A minha filha fez o curso de Direito este ano e está a estagiar em Lisboa, porque eu entendo que ela indo para Lisboa está no mundo. Se quiser, regressa à aldeia, mas ir da aldeia para o mundo é mais difícil daqui por 3 ou 4 anos. Portanto, espero que ela regresse à aldeia, porque aqui é muito bom. António começou a trabalhar com o pai aos 8 anos de idade. Fez a 4ª classe já adulto. Tem 2 filhas.
Uma é médica, a outra estudou arte. Ela vive em Londres agora. Ele está em Londres. Concorreu, que eram 8 alunas que conseguiam entrar lá na Royal Academy Inglesa e ela conseguiu entrar para lá. Ela e mais 2 japonesas, uma espanhola e eram 2, mas que eram inglesas, as outras eram inglesas. E nessa altura ela até tive que pedir um empréstimo para ela entrar, porque ela tinha de entrar lá na Inglaterra, porque ela não teve bolsa de estudo nenhum. Ela teve que ir direta daqui para lá. Ao longo destes anos, todas as classes sociais aumentaram os seus rendimentos. Todos vivem melhor. Marta, por exemplo, vive numa casa mais confortável do que a dos pais. O rendimento médio de uma família portuguesa aumentou 6 vezes. Metade dos que trabalham são mulheres que passaram a trazer para casa mais um salário. As famílias começaram a ter eletrodomésticos. Primeiro vieram o fogão, a televisão e o frigorífico. A vida melhorou. Hoje, em grande parte das casas, há de tudo e todos têm telemóvel. 2/3 das famílias possuem hoje automóvel e são proprietárias da casa onde vivem. Nos anos 70, era uma minoria. Todos passaram a comer melhor. Há 30 anos, cerca de metade da despesa de uma família era para a alimentação. Hoje é menos de 20%. Sobra mais dinheiro para gastos com o vestuário, a saúde, a habitação, a educação e a cultura. Mas o que as famílias gastam hoje, ao fim do mês, é muitas vezes mais do que aquilo que ganham. Lentamente, ao longo destes anos, as famílias deixaram de poupar. É fácil pedir dinheiro ao banco. Conheça a fórmula da felicidade. Crédito habitação, pagamento até 50 anos, financiamento até 100%. Aqui vou ser feliz. Há quem faça tudo para ter 6.000 euros e só começa a pagar 3 meses depois. Férias à vista! Ligue já. Precisa de mais gás na sua vida? Peça até 5.000 euros para o que quiser. Tenha tudo o que precisa, até 5.000 euros, sem ter de fazer ginástica. Carro novo! Ligue já. De 500 a 4.500 euros, basta ligar o crédito pronto a usar. Imagine que o seu filho vai estudar para fora. Você precisa de um sofá. Consulte-nos. Você decide quanto quer receber e como quer pagar. Você decide. As famílias devem mais dinheiro do que aquilo que ganham por ano. Este é um problema sério para a sociedade. Tem-se a impressão de que os portugueses não têm filhos. Com o endividamento que se atingiu recentemente, será difícil aos pais planear o seu próprio futuro, ainda menos o dos seus filhos. Foi este o tempo em que surgiu o consumo de massas. Colombo, a Rábida Shopping, Fórum Montijo, Algarve Shopping, Corte Inglês, FNAC. São estranhos nomes, hoje familiares, de grandes superfícies comerciais onde milhões de pessoas marcam encontro, fazem compras e se divertem. Zara, Lanidor, Benetton, Pizza Hut, McDonald's, Levi's são marcas conhecidas de todos. É com elas que a moda e os costumes se uniformizam. Tal como o Jorge e a Marta, no início da sua vida em comum, muitos portugueses começaram a fazer férias. Com a Torralta, em Troia, e os apartamentos no Algarve, apareceram os primeiros sinais do turismo popular. Posso lhe perguntar de onde é que é? Do Porto. Posso lhe perguntar de onde é que vem? De Lisboa. Os senhores vêm de onde? Somos do Montijo.
considera aqui as férias baratas ou caras? Fica sempre um bocadinho dispendioso, não é? E é preciso fazer umas certas economias durante o ano para que alguém possa chegar às suas férias e fazer pelo menos 15 dias, como eu estou a fazer. Passados uns anos, tornou-se moda partir para destinos exóticos. Porto Galinhas, Punta Cana, Varadero, Sharm el-Sheikh, Baquera Beré estão tão próximos quanto Albufeira e Póvoa de Varzim. Longe vão os tempos em que muitos nunca tinham visto o mar. Os portugueses ganham mais, subiram na vida e têm outras aspirações. A abertura ao mundo trouxe cultura. Desapareceu a censura, aumentou a oferta e cresceu o público. Os grandes concertos de música, pimba ou pop, apareceram em todo o país. No seu tempo, Jorge e Marta foram a Vilar de Mouros, que era o único festival. Os seus filhos vão, entre outros, à Zambujeira do Mar, a Paredes de Coura e ao Pavilhão Atlântico. No princípio, a televisão tirou públicos ao cinema. Fecharam salas em todo o país. Império, Condes, Roma, Batalha, Águia de Ouro, Éden ou Teatro Circo são hoje restaurantes, igrejas, serviços municipais ou foram simplesmente demolidos. Hoje, nos centros comerciais, há uma nova maneira de ver cinema. No mesmo local, há vários filmes em exibição, comem-se pipocas, janta-se, fazem-se compras e namora-se. O público voltou ao cinema. Mas os portugueses são os que menos vão ao cinema na União Europeia. A oferta e a procura de cultura aumentaram. Há mais espetáculos, museus, exposições e concertos. Apesar dos progressos na escolarização, a leitura de livros e jornais desenvolveu-se pouco. As tiragens são muito pequenas, com exceção dos jornais desportivos e das revistas cor-de-rosa. A Bola e o Record são os diários portugueses que vendem mais. Os jornais e os livros são caros. Apesar do nosso nível de vida ser muito inferior ao dos europeus, os jornais portugueses têm preços iguais ou superiores aos estrangeiros. E os livros, os romances, por exemplo, são muito mais caros. Os grandes clássicos custam, em Inglaterra ou na Alemanha, 2 ou 3 euros. E em Portugal, pelo menos 5 vezes mais. Ao contrário dos países europeus, a leitura em Portugal não é um fenómeno de cultura popular. Mais de metade dos portugueses não lê nenhum livro por ano. Ao contrário de muitos países europeus, quando os portugueses começaram, em grande número, a saber ler, já tinham a televisão. Esta chegou a muitos sítios antes da escola. Nunca criaram o hábito de ler. As mulheres portuguesas, as crianças, os jovens, todo o público em si, encontrarão em cada programa de televisão alguma coisa que lhes é destinada e que profundamente os há de interessar. A televisão é a grande companhia. Ocupa nas salas o lugar central. Está nas cozinhas e nos quartos. Em média, cada português vê entre 3 a 4 horas de televisão por dia e cada criança 4 horas e meia. Números superiores aos dos países europeus. As telenovelas são sobretudo para as mulheres, o futebol para os homens e os programas ditos de vida real para todos. Parecem assim
ficar satisfeitas as aspirações culturais dos portugueses de todas as classes sociais. E são todas as classes sociais que vibram com o futebol, que é hoje o espetáculo mais popular. Nas televisões e na rádio têm as maiores audiências. Numa semana, os 3 principais canais de televisão emitem 12 a 15 telenovelas, 4 a 6 jogos e pelo menos 3 programas de debate sobre futebol. Eu acho que em relação à jornada poucas coisas há a dizer, porque toda a gente viu e aqueles que não quiseram ver, eu espero bem que hoje durante o programa a gente não venha para aqui ouvir que o Sporting foi prejudicado com as arbitragens e que o Benfica não mereceu a vitória e que isto e que aquilo e que fizemos isto e que fizemos aquilo. Quanto à arbitragem, eu penso que só teve aquele lapso da grande penalidade, mas tirando isso, eu penso que ele esteve impecável. Em tudo mais, eu penso que ele fez uma grande arbitragem. Tenho alguma dificuldade em perceber o meu presidente. Eu estive no estádio, como estou sempre, tenho dificuldade em percebê-lo, porque de facto ele não deve ter visto o mesmo jogo que eu vi. A rotatividade exagerada que se faz a esta equipa é o que se diz agora a gestão do plantel. Os jogos são muito organizados e confortáveis para quem lá vai. Um novo público, as mulheres, passou a encher o estádio. À volta dos jogos, cria-se um clima de festa e nem sequer o preço é obstáculo. Os políticos, alguns empresários, os bancos, os autarcas, sobretudo, os construtores civis e as estações de televisão ligam-se ao futebol e à sua organização económica, cujo volume de negócios atinge valores de centenas de milhões de euros. Grandes festas coletivas são também os espetáculos musicais, festivais e raves, assim como as festas privadas devidamente publicitadas pelas revistas cor-de-rosa. O apetite pela diversão cresceu com o consumo de massas. Os portugueses são, na União Europeia, os que mais vezes frequentam concertos de música popular. A vida sexual modificou-se profundamente. Hoje, muitas são as formas de constituir família e de escolher os seus parceiros sexuais. Na minha geração, dos meus amigos, eu tenho amigos homossexuais, tenho amigos heterossexuais, mas eu acho que o sexo deixou de ser uma... Eu acho que o sexo hoje em dia não é uma fantasia, não é? Antigamente era uma fantasia, hoje em dia deixou de ser uma fantasia, é uma coisa aberta, uma coisa natural. Pode-se encontrar sexo ao virar da esquina, pode-se ir a um bar e ver sexo ao vivo, pode-se frequentar um cinema onde há sexo explícito em filme, não é? Portanto, eu não vejo, eu não encaro o sexo hoje em dia, ou durante a minha geração houve, ainda hoje existe isso como o filho, não é? Realmente, se calhar na idade deles o sexo ainda é uma coisinha fechada, reservada, mas na minha idade o sexo já não é uma coisa reservada e assim tão fechada, quer dizer, há muita abertura, digamos que há muita procura e há muita oferta. Há 50 anos, os pais de Jorge casaram como quase toda a gente o fazia. Ela era virgem, ele não. A sexualidade estava, conforme aos padrões burgueses e cristãos, ligada ao casamento. Antes de fazer família, as mulheres não tinham vida sexual e os homens recorriam à prostituição ou às criadas de servir. Depois, esperava-se que as mulheres fossem fiéis ao marido, mas as aventuras dos homens eram aceites. A sexualidade era dominada pelo machismo. O sexo sem casamento era um pecado enorme. Era um pecado dos mais graves. Era um pecado que eu recordo-me de
a minha professora de educação religiosa e moral me dizer que dar um exemplo em relação à confissão. Quando nós nos íamos confessar, era como se todos os crocodilos que estavam dentro de nós saíssem cá para fora. E que muitas vezes havia quem não confessasse alguns pecados que tinham que ver precisamente com o sexo. E quem não confessava um pecado relacionado com o sexo era como se ficasse um crocodilo enorme dentro de nós. E o sexo antes do casamento, mesmo para os noivos? A marca era o casamento. Isto é, não havia meia fronteira. A fronteira era o casamento, antes disso era pecado, ponto. Depois disso era legítimo, necessário, próprio, para procriar, naturalmente. O mesmo já não se passou com Jorge e Marta. Antes de casar, já tinham vivido e passado férias juntos. A pílula, o exercício de uma profissão, a independência económica e a liberdade são responsáveis por esta mudança que alterou a vida dos casais e trouxe mais autonomia às mulheres. Eu acho que os homens têm um medo dramático dessa liberdade das mulheres. Dramático. E continua a pesar muito naquilo que é o comportamento e o pensamento dos homens. Sinto também que a questão da perda, seja essa perda a traição, seja essa perda a perda definitiva, e não só a traição eventual, sinto que continua a ser um grande fantasma e que não terá sido atenuado ao nível dos outros fantasmas que o homem tinha em relação ao papel da mulher. Neste clima de mudança, também o lugar dos jovens na sociedade mudou radicalmente. Têm uma cultura própria e os divertimentos noturnos têm lugar de destaque. Há discotecas e bares em todo o país para todos os gostos e todas as idades. No interior e no litoral, no campo e na cidade, uns abrem de manhã, outros à noite. Há locais nas grandes cidades que à noite parecem sítios fora da lei. Motos fazem cavalinhos nas ruas. Vende-se abertamente droga e álcool a menores. O ruído ultrapassa o razoável. Os carros circulam a alta velocidade, fazem peões. Há pouca polícia. As leis são inúteis, obsoletas ou simplesmente não respeitadas. Só na área metropolitana de Lisboa há 1.500 bares e discotecas. Desses, só 53 estão devidamente licenciados. Os outros continuam abertos como se nada fosse. Há discotecas que abrem a certos dias por semana só para jovens dos 13 aos 16 anos, das 10 da noite às 3, 4 ou 5 da manhã. Só em Lisboa há cerca de 20. Em todas elas se vende álcool, apesar de ser proibido pela lei vender bebidas alcoólicas a menores de 16 anos. Muitos pais estão conscientes desta situação. É frequente vê-los às 4 da manhã, às portas das discotecas, à espera dos adolescentes. Vem buscar a minha filha que está aqui numa discoteca e que deve estar quase a sair, e vem buscá-la para lá para casa. Que idade é que ela tem? 17. Vem regularmente aqui a esta discoteca? Vem bastantes vezes e vem com um grupo de amigos. Nós moramos aqui nos subúrbios, em zona de Linda a Pastora, e normalmente vem buscá-la ou eu ou outros pais, vimos buscar os miúdos e depois distribuímos nas casas. Não confio que a miúda vá sozinha ou mesmo com outras amigas que vá para casa a altas horas da noite, com indivíduos que conduzem um táxi, mas que não me dão grande segurança. Há aí uma fauna um bocado estranha na noite que não me inspira confiança. Portanto, prefiro vir eu.
Bem, está atento a sinais de álcool, de droga? Eu estou atento e sei identificar esses sintomas. Até hoje não houve assim nada que me preocupasse. No entanto, tenho sempre uma conversa aberta e volto e meia na brincadeira. Estás com olhos muito brilhantes, isso é um copito a mais ou é uma ganzazita e tal? É uma ganza, pai, mas o que é isso? O que é que passa na cabeça? E a partir disso estabelece um diálogo que é aberto e falamos o que é que uma coisa pode levar, ou onde é que essa coisa pode levar, uma coisa leva à outra e por aí fora. E quer dizer, há um diálogo que eu considero que a minha filha tem confiança em mim, eu tenho confiança nela e o barco vai andando sem grandes percalços. Outros pais alugam serviços de transporte. Hoje é sexta-feira e vamos buscar um grupo de 5 jovens à casa de uma delas e levá-las à zona de 24 de julho, a uma discoteca. Depois, lá para as 4, entre as 4 e as 5, vamos voltar a ir buscá-las à discoteca para regressarem a casa. Nessa altura já vamos levar cada uma à sua morada. Entre os 14 e os 17 é realmente a faixa que nós transportamos à noite, ainda que não seja por iniciativa deles próprios, porque a contratação é feita com os pais, por isso é uma responsabilidade deles. Eles dizem que o filho com 12 anos é para ir sair, por nós tudo bem. Por aquilo que tenho vindo a notar, cada vez mais cedo os miúdos saem e quem esteja a ver o tipo de jovens que estão a ir à discoteca à noite, alguns deles têm um ar de ter acabado de sair do 4º ano, estão ali no chamado antigo ciclo preparatório. Pronto, por isso, esse limite inferior está cada vez mais baixo, são novos hábitos e comportamentos da juventude, mas são os próprios pais a reconhecerem que é assim e que não vale a pena estar a proibir e acabam por querer encontrar soluções para poder permitir que eles vão. Eu acho que hoje em dia, como é que é dizer, há mais liberdade de ambos os lados, tanto os rapazes como as raparigas. Mas é claro que, como era antigamente, as raparigas são muito mais soltas. Também os pais deixam um bocado mais, deixam-nas a mão e as raparigas também, digamos, abusam mais um bocadinho, tanto como os rapazes. Tem casos que já vi, por exemplo, de miúdas a beberem até caírem e depois nas discotecas, às vezes os crianças metem-nas lá fora e ficam lá pela conta delas e depois vão de táxi para casa à hora que querem. E os pais não percebem, não levantam problemas, elas vão dormir e pronto, e no dia a seguir acordam já fresquinhas e está tudo bem, os pais não notam. Onde há jovens ouve-se falar de álcool, de droga, infelizmente as drogas que circulam, das quais ouvimos falar, não deixam vestígios tão notórios assim como o álcool. O álcool é muito mais, evidencia-se muito mais quando existe em quantidade. Quando era novo eu bebia álcool, os meus amigos todos bebiam álcool e continuamos a beber, não o mesmo, mas se calhar umas fazes mais, outras menos, conforme a idade, não é? Mas a grande diferença está no facilitismo com que eu vejo pessoas a comprar droga, a fumar droga no meio da rua, pessoas muito novas mesmo. Tenho a sensação que antigamente era muito mais difícil de comprar e hoje em dia em cada canto há alguém a vender, tanto leves como pesadas, tipo arranja-se tudo na rua, nem precisa ser um sítio específico. A minha filha ainda não sai à noite, mas isso é um fantasma que vem aí. O facto dela sair à noite, de sair com as amigas, de começar a lutar por um horário para chegar, tenho a certeza absoluta que é um fantasma que me vai bater à porta nos próximos meses. E esse fantasma assusta-me.
O que eu noto na maior parte dos pais, das crianças e jovens que nós transportamos, é um pouco isto, ou seja, são pessoas que têm vidas extremamente ocupadas. Não é raro o caso em que uma criança entra na nossa carrinha de manhã e comenta à quarta-feira, esta semana ainda não vi a minha mãe, por exemplo, o que significa, o que é revelador um pouco deste excesso de ocupação e de trabalho, provavelmente que os pais, que todos nós nesta geração de pais temos. Revela pouca qualidade de vida, não temos tempo para as coisas mais importantes, se calhar. Mas efetivamente há esta situação dos pais poderem comprar serviços para dar o melhor possível aos filhos e não terem tempo para dar aos filhos. Também a vida sexual dos jovens começa hoje muito mais cedo. Eu acho que hoje em dia há muito sexo. Não há ninguém que possa dizer que tem falta, porque só se não procurar. Então, os miúdos começam a ter mais liberdade, os pais começam a perder um bocado a trela, como se diz, e depois pronto, a partir daí é um passo. Mas acho que, sem dúvida, aos 14, 15 anos começa a ser a idade onde tudo acontece. Hoje em dia estamos muito informados, só quem não quiser é que não toma precauções. Os rapazes, eu sempre pensei, acho que não é uma atitude machista, mas sempre pensei que a mulher, para se envolver assim, tinha de ter um sentimento. E o homem é mais, pode levar aquilo um bocado mais na desportiva, como se diz. A mulher tem de ter aquele sentimento, e isso hoje em dia também já não existe, é igualdade total. As mulheres tanto fazem isso à descarada como faz o homem. E é nada a ver com o que era antigamente. As mulheres hoje em dia tomam iniciativa, os homens também, mas claro que comparando com antigamente, os homens é um pouquinho mais, mas elas é realmente uma coisa fabulosa. Os jovens adquiriram uma nova posição na sociedade e na família. Falam aos adultos, aos pais e aos professores com menos reverência. A autoridade dos pais é frequentemente posta em causa. Parecem estar a perder perante a concorrência da escola, da rua, da discoteca, dos grupos, da política, da cultura e das igrejas. Esta situação é difícil para todos. Os pais têm dificuldade em adaptar-se. As velhas regras de família foram postas em causa. Uns conseguem ajustar os seus comportamentos, outros não. Uns conseguem acompanhar os jovens e outros não. Impus-me a mim mesmo, todos os dias me levantar às 7h15 da manhã, para levar a Mónica, que assim chama a minha filha, à escola. Não tem necessidade, porque há uma parada de autocarro mesmo à porta e que vai de porta de casa à porta da escola. No entanto, impus-me a mim mesmo uma questão de disciplina, de me levantar cedo e também para aquele quarto de hora que dura a nossa viagem até à escola, para conversarmos um bocado sobre a escola, sobre como é que vão os estudos, os pontos, os amigos, as preocupações, as aspirações, aquele diálogo que eu acho que é fundamental. E converso bastante com ela e sobre praticamente todos os temas. Os meus pais tiveram tentativas poucas, mas honrosas, de estabelecer comigo um diálogo em relação à sexualidade. Mas esse diálogo foi nas 2, 3, 4 vezes em que aconteceu essa tentativa, foi falhado, foi absolutamente falhado, porque não havia um vocabulário comum, não havia palavras que nós partilhássemos e que fossem capazes de traduzir, por um lado, aquilo que eles queriam dizer-me, por outro lado, aquilo que para mim seria uma conversa confortável de ouvir. Eu acho que a ideia mais perturbadora é esta. É a ideia de que, quando eu tinha 20 anos, quando a minha filha nasceu, de que eu ia conseguir ter esse vocabulário comum, ter essas palavras que ela iria compreender exatamente da mesma forma que eu as estava a transmitir, mas isso não acontece.
Isto é, eu noto com uma profunda desilusão que não existe, que volta a haver algum embaraço, um embaraço que talvez não seja tão grande como aquele que havia entre mim e os meus pais, mas há com certeza um enorme embaraço nessas conversas que eu tento estabelecer com os meus filhos e com a minha filha concretamente, com 14 anos. Porque não há esse vocabulário comum. Esse vocabulário é cheio de buracos, é cheio de falhas, cheio de pequenas barreiras que, ao tentarmos ultrapassar, criam novamente esse desconforto. Sobre questões muito íntimas que envolvam sexo, amor, sentimentos, ela tem mais facilidade em falar com a mãe ou com o pai? Com a mãe, muito claramente. Ela é muito mais próxima com a mãe do que comigo. E para mim é mais ou menos óbvio que essa facilidade nas conversas é muito mais do lado da mãe do que do meu lado. Isso não tenho dúvida nenhuma. Com alguma pena minha às vezes, mas é isso que acontece. Você não fez nada para contrariar isso? Eu faço algumas tentativas, umas mais desajeitadas do que outras, mas faço algumas tentativas e, para satisfação minha, nos últimos anos, ou seja, depois que ela passou ali o patamar dos 12, 13 anos, o resultado tem sido muito mais positivo do que era antes. No passado, as refeições eram o momento em que a família se reunia. Para Jorge e Marta, as refeições eram tomadas com os pais, muitas vezes com os avós, e eram um momento solene de reunião familiar. Deixaram de o ser. Jorge e Marta trabalham fora de casa e os filhos têm aulas. Já não há almoços em família. Muitas vezes, também não há jantares em família, porque os filhos ficam fora com amigos ou colegas. Para os que jantam em casa, com a televisão, o computador e a internet, há várias alternativas para passar o tempo. Já não se vive como antigamente. Vive-se de modo diferente. Os meus pais têm a disponibilidade porque têm um emprego que geralmente é sempre a partir das 8 da noite, estão em casa, é a hora do almoço também, podemos sempre falar de tudo. Mas há muitas famílias que têm os pais que estão mais tempo fora de casa ou nunca estão o pai e a mãe ao mesmo tempo e é um bocado mais difícil para os miúdos falarem com os pais, até porque podem ter algum tipo de preconceito ou medo de contar isto ao pai ou à mãe. Eu falo com a minha mãe, um bocado mais com a minha mãe que com o meu pai, eu falo de tudo o que é preciso e falo como se estivesse a falar comigo. Digo, mãe, preciso disto, preciso daquilo, não tenho problema nenhum. Posso chegar ali e dizer à mãe, preciso de 10 preservativos. E no dia a seguir dizer que preciso de mais 10 e ela não tem problema nenhum. E é à vontade. Muitos pais sentem dificuldade em acompanhar os seus filhos. Ou não se interessam, ou não têm tempo, ou esperam que a escola se encarregue dessas tarefas. Os pais são um bocado ausentes. Por exemplo, vejo muitos pais que não estão empregados, que estão desempregados e que, no entanto, não aparecem na mesma da escola, que não vêm perguntar, que não vêm... Mesmo no ATL, temos meninos da ATL que os pais estão desempregados, mas que continuam na escola até às 7 da tarde, das 9 da manhã às 7 da tarde. E pronto, isso às vezes faz-me um bocado de confusão como é que as crianças são assim tão, não vou dizer abandonadas, mas são largadas na escola o dia inteiro. Até acho que muitas vezes temos que telefonar mesmo aos pais para os virem buscar ao fim do dia. Já nos aconteceu várias situações de termos que telefonar para os pais. E temos uma história do ano passado de um miúdo que estava aí, que nunca mais ninguém o vinha buscar. Telefonámos à mãe e a mãe disse, é verdade, esqueci-me dele, olha, já estou no Lumiar. E nós ficámos assim, desculpe, olha, mande-o aí para... O miúdo tinha 7, 8 anos. Olha, mande-o aí para as Amoreiras porque ele vai para a casa da avó. E nós dissemos, senhora, desculpe, vai-se pôr num táxi, vai aqui à porta da escola, vem buscar o seu filho e se depois assinar um papelinho como uma autoridade a sair sozinho da escola, eu tudo bem, deixo-o sair. Neste momento ele não sai daqui da escola que a senhora não o vier buscar, mas temos situações destas. Eu às vezes digo a brincadeira, que se nós tivéssemos uma sala com camas cá na escola, havia muitos meninos a ficarem cá a dormir para o dia a seguir.
Os pais acabam por fazer as jornadas contínuas pensando muito na questão financeira, porque têm que pagar contas, têm que estar realmente em cima da questão, eles têm que resolver a questão do meio de subsistência. Os filhos estão muitas vezes entregues aos irmãos mais velhos, ou, enquanto são muito pequenos, aos vizinhos, e depois acabam por aprender a ter uma babysitter muito moderna que chama-se televisão, ou PlayStation, ou os Game Boys, acaba por ter estes novos babysitters, ou eles resolvem descobrir o mundo por si mesmos. E depois os pais, quando às vezes se apercebem destas situações, já é um pouco tarde, ou têm algumas dificuldades em conseguir alcançar tudo. Portugal está, neste momento, no segundo lugar entre os países da União Europeia no número de mães adolescentes, e significa, portanto, mulheres que tiveram um filho antes dos 20 anos. Este número é importante, sobretudo por causa das consequências em termos sociais e em termos da vida da rapariga e da família e do agregado onde ela está, que existem. De qualquer forma, é verdade e é importante que se saiba que este número tem vindo a diminuir. Portanto, são raparigas entre os 12 e os 17 anos, já temos tido algumas meninas também com 11 anos e até com 10, mas esses são casos pontuais. São raparigas numa classe social bastante baixa, 88% das nossas adolescentes, portanto, são grandes carências sociais, onde as famílias vivem com grandes dificuldades sociais, onde há um abandono escolar precoce e onde as dificuldades do dia-a-dia, do cotidiano destas famílias são muito evidentes. Portanto, muitas delas também já têm feito um abandono escolar antes da gravidez, o que lhes impossibilita depois de aceder a trabalhos com alguma qualificação no mercado de trabalho. E alguma coisa que a mim às vezes me preocupa não é só a questão do insucesso escolar, é a questão que muitas destas adolescentes, quando perguntadas, não tinham laços de amizade na escola. Portanto, pensando eu que a escola é realmente um local extremamente importante da sociabilização dos jovens e das jovens, é realmente complicado quando também não cumpre esta tarefa. Muitas raparigas conhecem os métodos contraceptivos, têm ao mesmo tempo noções erradas acerca deles, mas conhecem-nos. Agora, o que eu penso é que conhecer é importante, obviamente, mas é preciso outra coisa, é que depois há que fazer um movimento do acesso a eles. E embora haja muitos serviços, felizmente já há bastantes serviços de adolescentes onde podem ir ter com técnicos que lhes falam sobre sexualidade e sobre a verdade é que, e eu acho que isto é muito importante, é que a sexualidade em Portugal, e sobretudo a sexualidade dos jovens, ainda não é vista como uma coisa natural e um direito dos adolescentes. Tal como em relação à sexualidade dos adultos, provavelmente nós ainda não podemos dizer que estamos à vontade com ela, e isto realmente reflete na sexualidade dos adolescentes. A maneira como hoje se vive a sexualidade é um dos sinais mais evidentes da mudança dos comportamentos sociais. Hoje, a publicidade ocupa-se dos jovens. Têm mais dinheiro para gastar do que os nossos pais tiveram. Têm subsídios especialmente desenhados para si. Todos têm direito de voto. Já não há serviço militar obrigatório. Ficam muitos anos na escola. Uns são militantes nas juventudes partidárias e outros nas claques de futebol. Mas, ao contrário do que por vezes parece, nem tudo é fácil para a juventude. Muitos, mesmo com curso superior, têm dificuldades em encontrar emprego. A pessoa sai das universidades e não sabe bem o que é que há de fazer. Inclusivamente eu tenho vários amigos que terminaram na mesma altura que eu, licenciaturas, e hoje estão desempregados, à procura de emprego, um bocado perdidos, sem saber muito bem. Há um grande desânimo que às tantas nos afeta, porque a pessoa pensa, andei 5 anos a estudar para uma licenciatura e agora? Muitos estão desencantados com a vida política, o que é demonstrado pela sua fraca participação nos atos eleitorais. Eu tenho alguns amigos que foram votar, eu não votei porque esqueci-me de me recensear, estou completamente todo ilegal aqui, mas foi mesmo por esquecimento, porque se calhar se tivesse recenseado até era capaz de votar, mas também não tinha nenhum ponto de vista
porque eu não percebo nada, podia lá dar um voto em branco, mas ia votar em alguém que não me dava nenhum tipo de ideia, porque eu não percebo nada. Falta, em casa também não se conversa sobre política, talvez o pai conversa com a mãe, mas a gente está noutra, está a pensar noutra coisa. Também acho que a nossa geração, além de ser a geração rasca, como foi chamada aqui há alguns anos, é muita geração centrada nela própria. É muito egoísta e que ainda não projeta os problemas em termos de bem comum nem em termos de longo prazo. Centra-se menos nas questões políticas, centra-se mais na internet, centra-se mais em várias questões do usufruto próprio. Eu acho que gosta de criticar as questões sociais quando se sente afetada por elas, e não quer dizer que não haja uma parte que de facto se centra em ideais, mas eu acho que é uma minoria. A geração deles, dos seus filhos, da sua filha mais nova, tem algum interesse pela vida política? Não. Noto que todos eles têm um desinteresse muito grande em relação a... Têm aquela ânsia de para o ano vou votar porque tenho 18 anos, mas depois quando aprofundamos a conversa não têm. A opinião que têm sobre a classe política é uma opinião muito negativa, mas isso acho que é geral nesta altura. E o desinteresse é muito grande e não acreditam, por isso mesmo não acreditam na conversa dos políticos. É difícil falar do que é a juventude hoje. Mais sorte terá seguramente em dois aspectos. Primeiro, tem liberdade. Mais sorte também, porque na grande maioria dos casos, hoje em dia, a própria forma de educar dá, de alguma maneira, uma apetência aos pais para proporcionarem aos filhos outras coisas e outros... Bastará, toda a gente sabe, não é? Chegamos às nossas faculdades e vemos que o parque automóvel é fantástico. Não é? Nós, quando andávamos a estudar, antes e logo a seguir ao 25 de Abril, a grande maioria das pessoas, mas 99,9% das pessoas, iam de transporte público ao pé, para as faculdades, para os liceus. Hoje em dia isso não acontece. Se isto realmente traz também outro tipo de incertezas e outro tipo de angústias, estou convencido que sim. Suponho que já temos jovens com 35 anos que nunca conseguiram trabalhar, ou então que tiraram os seus cursos e andam a trabalhar em atividades realmente muito mal pagas e de alguma forma até desprestigiantes e desmotivadoras. Hoje em dia ninguém está seguro em lado nenhum em termos laborais e a não ser que se tenha fortuna pessoal, ninguém pode desprezar o trabalho que faz e o salário que recebe, não é? Nesse aspecto penso que a questão é muito diferente. Têm mais sorte por um lado, talvez tenham mais angústias por outro. A sociedade tem hoje menos barreiras, mas apesar das mudanças, continuam nítidas as diferenças sociais. Segundo as classes, as pessoas vivem em bairros diferentes e as suas casas distinguem-se. Têm divertimentos próprios e a sua vida de todos os dias não se confunde. É assim, mesmo se a sociedade de consumo dá a ilusão de que não existem diferenças. Já quase não há classes rurais. Apesar de ainda existir uma classe operária tradicional, há hoje mais técnicos especializados. Diminuiu muito o número de donas de casa sem emprego, assim como o de criadas de servir. Aumentou o número de patrões, de profissões liberais e de independentes. Aumentaram as classes médias, sobretudo nos serviços e na administração. Cresceu um grupo de alta classe média, formado por gestores, profissionais e especialistas. Mantém-se a grande burguesia.
Mas a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é a maior em toda a Europa e tem aumentado. Ainda existe, sobretudo na indústria, uma classe operária com poucos estudos e situação instável. Há quanto tempo é que trabalha nesta fábrica? Há 1 ano e 3 meses. Como é que veio para cá? Eu vim porque disseram-me que trabalhava-se bem aqui e eu, pronto, estou aqui a trabalhar. Quantos anos tem? Tenho 23 anos. Que estudos é que fez? Eu fiz o 4º ano só. Porquê é que não estudou mais? Porque não gostava da escola, não me esforçava e os meus pais obrigaram-me a vir trabalhar. Tenho muito medo de ficar sem emprego. Hoje em dia. Tem contrato? Estou. O contrato dura quanto tempo? Não sei bem. Eu acho que é 13 anos agora, talvez. Eu penso assim, não é? Não sei bem. Pertence a algum sindicato? Se pertence a algum sindicato? Eu não sei. Nos primeiros anos da democracia, a situação política favorecia o aparecimento de conflitos. A luta de classes era muito viva. Havia muitos ressentimentos. Nós agora estamos mais à vontade. Podemos ir ao quarto de banho, podemos falar, sabemos que trabalhamos mais. No tempo patrão se trabalhava tanto. Mas nós agora trabalhamos mais porque sabemos que se houver lucros, que o lucro é para nós. Fomos forçados a uma autogestão, na medida em que o gerente não nos dava notícias desde sexta-feira e a firma tinha que continuar de pé, não é? Nós não vamos deixá-la fechar. A partir dos anos 80, os conflitos diminuíram. As greves, geralmente limitadas ao setor público, foram se tornando raras. Ter medo de perder o emprego contribuiu para a redução de conflitos. Os sindicatos parecem ter hoje menos força. O número de sindicalizados é muito inferior ao que era há 30 anos. Mas a verdade é que um sindicalismo fraco torna o trabalhador desprotegido. Os trabalhadores portugueses sempre suportaram soluções, muitas vezes penosas, para manter um emprego. Nos anos 80, o mais frequente eram os salários em atraso. Ainda não havia subsídio de desemprego, como há hoje. Guardar o posto de trabalho era, para o trabalhador, essencial. Bom, nessa época, pessoas que viviam medianamente, não é? E que de um momento para o outro as duas pessoas estão desempregadas, não é? Portanto, esse foi um período grave. Houve casos de suicídio aqui, houve casos de suicídio de pessoas que não aceitam, que não conseguiram reagir, não é verdade, às dificuldades que tinham. Os sindicatos não aceitam mudar as leis do trabalho. Defendem os interesses dos seus associados, geralmente mais idosos. Mas em muitas empresas, os trabalhadores chegam a acordo com os patrões, o que permite tornar flexíveis os horários e as regalias, de forma a conservar a empresa e, por conseguinte, o emprego. Alterações de horários e de salários são geralmente negociadas diretamente pelos trabalhadores e pelas suas comissões, não pelos sindicatos. Muitas destas soluções são encontradas à margem da lei. Pois o banco de horas é uma necessidade das empresas que não têm encomendas constantes e que têm uma produção que varia muito, dia para dia, de semana para semana, daí que haja essa necessidade de que os trabalhadores, quando há mais trabalho, trabalhem em vez das 8 horas normais ou 7h30 normais, trabalhem 10 ou 11,
e nos períodos de menor trabalho, trabalhem 4, 5, ou não trabalhem, ou percam um dia, ou percam, é como que diz, não trabalhem um dia ou 2 dias, compensando por essa via as horas que trabalharam mais nos outros dias ou nas outras semanas. A democracia trouxe uma nova maneira de resolver os conflitos. Criou-se um clima de negociação permanente. Deste clima, aproveitam sobretudo as instituições e os corpos profissionais. Mas continua a haver muita desconfiança entre patrões e empregados. Em 150 anos, só houve 30 de sindicalismo livre. O regime autoritário abriu um fosso entre as classes. A cumplicidade dos patrões ajudou. A repressão sobre os sindicatos foi grande. E também a revolução abriu feridas. O mesmo aconteceu com a política. Desde esta altura, o tom geral das intervenções políticas é, na maior parte dos casos, um tom zangado e colérico. Este clima foi alimentando a luta entre partidos para a obtenção de cargos e regalias, ou, como se diz na rua, poleiro e dinheiro. Esse é outro cancro, não é? Esse é o cancro da politização do jogar-chave, não é? É um cancro terrível, não é? Eu até lhe conto, até posso contar uma história, quando determinado partido, por quem eu tinha alguma simpatia, subiu ao poder, o governador civil aqui desta terra, como médico mais antigo eu, chamou-me assim mais ou menos como conselheiro, para eu indicar quem seria a pessoa que devia ir para a sub-região de saúde. E eu, que conhecia a sub-região de saúde e conhecia antes da sub-região de saúde aquilo onde ela se inseriu, que eram os cuidados médico-sociais, indiquei a pessoa que, no meu entender, era a pessoa mais credenciada e mais capaz para isso. Só que era membro do PC e o governo nessa altura era do PS. Bom, só não me comeram vivo porque tiveram um certo respeito pela minha idade e desempenhou um lugar espetacular. A seguir era preciso nomear uma direção para o hospital. Já não me pediram o parecer. Parecem restos da velha sociedade rural. Há 40 anos, o poder do chefe era a última palavra, tal como o poder do patrão, do professor, do padre e do oficial. E, finalmente, o poder do pai e do marido. A autoridade não se discutia. Quem tinha poder, exercia-o. Manda quem pode, obedece quem deve. Era um lema geralmente aceito, quanto mais não fosse pela força. Muito disto mudou. Ainda há costumes próprios de outros tempos. Cunhas, empenhos e agora favores partidários. Mas a mobilidade favorece a igualdade. Começa a ser possível aos filhos aspirar a uma vida diferente da dos seus pais. Um alfaiate analfabeto da província tem uma filha médica e 2 netos na universidade. Um taxista tem uma filha juíza. Um antigo sapateiro tem uma filha advogada. Lentamente, nesta nova sociedade urbana, começa a haver lugar para o mérito. Há cada vez mais pessoas que não estão condenadas ao seu meio social de origem. As pessoas
pessoas, as mulheres, os jovens, os pobres, os rurais, ficam menos prisioneiras da sua condição. É esse o princípio da liberdade.